Olá a todos, vamos para mais um vídeo, para não perder o embalo. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo assim com algumas assuntos diversos. Eu vou começar aqui com um livro que eu já tinha mostrado aqui, já faz tempo, a história de Israel, publicada pela Paulus. O autor é John Bracht. Já mostrei o livro faz tempo. E eu achei interessante retomar esse assunto. Ele está falando do judaísmo no fim do período do Antigo Testamento, né? Na página 533, falando sobre anjos e intermediários. Lembrando, a história de Israel. Aí na página 533, ele fala assim: a exaltação progressiva de Deus trouxe consigo muitas consequências teológicas benéficas. Os judeus, sobretudo, não se aproximavam de seu Deus com familiaridade. Havia uma reação contra falar de Deus em termos antropomórficos e uma ênfase crescente no papel dos anjos e intermediários, porque Deus estava elevado acima do contato pessoal com os assuntos humanos. E havia até mesmo uma relutância cada vez maior em pronunciar o nome divino. Não se sabe quando o nome de Yahvé deixou de ser pronunciado, mas por volta do século III parece ter havido um preconceito geral contra isso. Em seu lugar apareceram diversos substitutos, tantos realmente que seria fastidioso relacioná-los todos. A divindade era chamada de Deus ou Senhor, Deus do céu, ou Rei do céu, por exemplo, Tobias 10, 11, 3, 13, 7, ou simplesmente como o céu. Por exemplo, em 1 Macabeus 3, 18, sequência, 4 e 40, ou como Senhor dos Espíritos, 1 Enoque 66, etc. A origem dos dias, 1 Enoque 62, eu coloquei, a minha tradução é antecedente do tempo. 1 Enoque 62, Daniel 7, 9, 13. A grande glória, 1 Enoque 14, 20. O nome mais popular parece ter sido o Altíssimo Deus. Houve também a tendência de substituir algum aspecto ou atributo da divindade por seu nome, como, por exemplo, a sabedoria divina, a presença divina, a palavra divina. Então eu vou ler aqui Enoque, só para não ficar no vazio. Enoque 66. E fala assim: e quando esse dia chegar, né, e o poder, a punição e o julgamento que o Senhor dos Espíritos preparou para aqueles que não se prostram ante o justo julgamento, para aqueles que negam o justo julgamento e para aqueles que tomam o seu nome em vão, ele se tornará um dia de pacto para os eleitos e de inquisição para os pecadores. 60, meia dúzia. Aí vamos também a 62, que ele fala que é a origem dos dias. Capítulo 60, versículo 2. Ele fala assim: e o antecedente do tempo estava assentado no trono de sua glória, rodeado pelos anjos e pelos justos. É o versículo 3. Então um grande temor e tremor se apoderaram de mim, e meus lombos e rins se descontrolaram, assim caí sobre minha face. Aí continua. E também a grande glória, 1 Enoque 14, 20. Ele fala: e a grande glória estava assentada sobre ele, né, no trono, quanto à sua vestidura,
que brilhava mais que o sol, ela era mais branca que qualquer neve. Nenhum dos anjos podia entrar e olhar a face do excelso e glorioso, e nenhuma carne pode vê-lo. Enoque 14, 20. Só para deixar marcado, né? Muitos falam que o livro de Enoque não era respeitado pelos judeus, não tinha influência. Tá aqui, mais uma, só para relembrar. Eu vou trazer também uma edição nova da Loyola, da série Bíblica Loyola número 82. O título é o Pentateuco Sapiencial. Edições Loyola. O Pentateuco Sapiencial. Provérbios, Jó, Coelet, Siracida, Sabedoria. Características literárias e temas teológicos. Lucas Mazzingli. Lucas Mazzingli é professor de Antigo Testamento da Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, Florença, e no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Pela EDB, publicou recentemente História de Israel da origem ao período romano, 2014. Tem mais umas coisinhas, mas já basta. Eu vou ler aqui um resumo do livro. O aprofundamento unitário do Pentateuco Sapiencial, composto por Provérbios, Jó, Coelet, Siracida e Sabedoria, permite-nos fazer emergir uma riqueza teológica que ilumina o pensamento judaico e a identidade de Israel. O livro descreve as características literárias e históricas próprias de cada um dos livros analisados e focaliza os temas teológicos que procedem com clareza da reflexão de Israel, a dimensão experiencial própria de uma sabedoria entendida como arte de viver, a perspectiva pedagógica e ético-social com a qual a sabedoria é proposta dentro de um preciso projeto educativo, o papel de Deus na vida do homem, o problema do mal, a figura da sabedoria personificada, a teologia da criação como verdadeiro coração da teologia dos sábios. O texto configura-se como uma introdução à literatura sapiencial bíblica e se dirige, sobretudo, a estudantes e a pessoas interessadas em empreender um percurso de aprofundamento. Aí segue. Aí eu separei aqui as páginas 60. Eu peguei hoje esse livro. Estava aqui já estudando ele. Ele fala assim, no caso, está falando aqui da introdução geral à literatura sapiencial. A página 60, item 6.3, o problema do mal. Ele fala assim que a sabedoria egípcia e a mesopotâmica tiveram de se haver com o problema do mal universal do sofrimento humano, do mal e da morte. Em Israel, é sobretudo o período persa que se segue ao exílio babilônico que vê o problema do mal se tornar cada vez mais central. A solução dada pelos sábios não segue as pegadas da tradição deuteronômica e da tradição sacerdotal, que encontram uma síntese no Pentateuco. O mundo é uma realidade boa e bela, bem ordenada e desejada por Deus como tal. Uma criação que encontra no sábado e, portanto, no culto, a sua plenitude. O mal que está, todavia, presente no mundo deriva de uma clara violação da lei divina. O pensamento dos sábios não segue nem mesmo a solução dualista e, ao mesmo tempo, determinista, proposta pela tradição apocalíptica, que começa a se desenvolver justamente nesse período e que se expressa nas partes mais antigas do livro de Enoque. Eu vou ficar por aqui.
Na página 72, 73. Falando da sabedoria, introdução geral à literatura sapiencial, claro, Pentateuco sapiencial, é o item 6.7, sabedoria, escatologia e apocalíptica. No que diz respeito à atitude em relação a uma vida futura, os primeiros sábios partilham da perspectiva típica do Israel da época. Todos os seres humanos, justos e injustos, bons e maus, vão, depois da morte, para um único lugar, o Sheol, os infernos, o lugar onde habitam todos os defuntos. O duro texto de Kohelet 3, 18 e 21 fundamenta-se, na realidade, em posições muito tradicionais. Todos vão para o pó, todos acabam no mesmo lugar. Também no período helenístico, a sabedoria bíblica fica nas mesmas posições, como atesta o texto hebraico de Ben Sirá, no qual está ainda ausente a perspectiva de uma vida depois da morte. Será somente com o livro da sabedoria que se poderá falar do nascimento de uma verdadeira escatologia sapiencial. No caso da sabedoria, essa escatologia parece desembocar agora na fé na vida eterna, a qual, como veremos, é na realidade a fé na ressurreição dos corpos. Aqui é importante. Um capítulo diferente é o que diz respeito à relação entre sabedoria e apocalíptica. A partir dos estudos de Gerhard von Rad, tornou-se clássica a tese de que a sabedoria é a base da apocalíptica, em especial da tradição que se exprime no grande e complexo livro de Enoque. Aqui é a página 72. Na página 73, ele fala assim, a publicação das chamadas instruções sapienciais de Qumran revelou-nos a existência de uma forma de sabedoria que já nos inícios dos séculos II a.C. parece ligada a temas apocalípticos. Graças ao renovado interesse pela literatura enoquiana, expresso pelas publicações do Enoch Seminário Enoch, que se realiza a cada 2 anos, né, na Europa, surgidas nos últimos 10 anos, a relação entre sabedoria e apocalíptica se nos mostra uma perspectiva, sem dúvida, um tanto diferente. À luz dessas descobertas, a velha tese de Gerhard von Rad relativa à apocalíptica, filha da sabedoria, isso é no entendimento dele, claro, né? Não parece poder se sustentar mais. Existe certamente uma sabedoria de cunho apocalíptico, olha que interessante, atestada em Qumran e na tradição enoquiana. Uma forma de sabedoria que utiliza a sabedoria tradicional de Israel e contemporaneamente a profecia bíblica como suas fontes, mas ao mesmo tempo delas se diferencia por seu conteúdo claramente esotérico e fortemente determinista, 2 aspectos, sem dúvida, estranhos à tradição sapiencial bíblica. Então vocês veem que a tese de von Rad já foi questionada. Página 207. É um livro muito interessante. Página 207. 3 parágrafos. Aqui fala o livro de Kohelet, item 3.4, o Kohelet e a crítica à tradição apocalíptica. Provavelmente, já por volta do fim do século V a.C., ou do início do século IV a.C., começa a se desenvolver em Israel o germe de uma tradição que foi, depois, chamada de apocalíptica.
Trata-se de uma particular visão do mundo bem refletida nas partes mais antigas do livro de Enoque, em especial no chamado Livro dos Vigilantes, que vai dos capítulos 1 ao 37. Nos escritos canônicos, vestígios desse novo modo de pensar já estão presentes na primeira parte do livro de Zacarias, capítulos 1 a 8. Diante de um judaísmo centrado no valor da lei mosaica, entendida como instrumento de salvação, o movimento enóquico sente sua insuficiência e se põe com vigor o problema do mal. Não sei se faltou uma palavra aqui na tradução. Ele não deriva de uma falta de observância da lei divina por parte do homem, mas provém de uma culpa angélica. Os vigilantes, ou seja, os anjos, assim chamados porque são os que nunca dormem, desobedeceram a Deus, desvirtuando a ordem da criação. Assim, o mal não é responsabilidade divina, nem sequer humana. O mundo está irremediavelmente corrompido e a salvação poderá vir somente de uma extraordinária intervenção divina, que salvará os seus eleitos e destruirá o reino do mal. A espera da salvação futura liga-se, assim, a uma visão dualista e determinista da realidade. Confira especialmente 1 Enoque 6 a 16, capítulo 6 a 16. O que acontece sobre a terra é reflexo do que já aconteceu no céu. Enoque, além disso, o patriarca pré-diluviano citado em Gênesis 5, 21 a 24, é imaginado como um revelador celeste que oferece somente aos eleitos uma mensagem de salvação. Desse modo, o enoquismo, como a seguir a apocalíptica, tende a um conhecimento global da história e da realidade que escapa ao homem normal e, ao mesmo tempo, revela a ansiedade do tempo por um tipo de conhecimento que se torne, de certo modo, universal. Aqui não sei se vale a pena continuar, mas ficam por aqui. Já foi também correlato, problema do mal e da salvação, exatamente o problema do central. Vou ler esse parágrafo. Também para Kohelet, o problema do mal e da salvação é certamente um problema central. O nosso sábio rejeita a perspectiva de retribuição típica da corrente deuteronomista, negando assim pela raiz os fundamentos mesmos de uma teologia da aliança. De outra parte, o nosso sábio não conhece nem mesmo um mundo do meio, seres angélicos ou demoníacos aos quais pode atribuir a responsabilidade do mal presente no mundo ou no homem. O mal é para ele um mistério insondável e constitui, junto com a morte, um dos maiores absurdos da vida. A salvação não pode vir para Kohelet nem da observância da lei, Eclesiásticos 9, de 1 a 2, nem, como pensavam os apocalípticos, de uma futura intervenção de Deus no mundo irremediavelmente mal. Mas vocês veem que pega fogo aqui a discussão. Na página 242, terceiro parágrafo. A tradição apocalíptica que começou a se desenvolver desde o século IV a.C., com o livro de Enoque, como vimos a propósito do Kohelet, colocara a sua esperança apenas numa intervenção radical futura de Deus, num mundo radicalmente mau, saindo, pois, de ambos os esquemas, seja do pacto, seja da promessa. A tradição sapiencial desse Kohelet deveria se confrontar com essa nova visão que colocava em crise a responsabilidade mesma do homem. Jó e Kohelet parecem querer pôr em discussão ambas as perspectivas teológicas tradicionais, o pacto e a promessa, rejeitando, todavia, também a nova visão apocalíptica da história. Na página 273, as páginas 273 e 274.
273. Na página 273, penúltimo parágrafo. A antropologia de Ben Sira fundamenta-se, além disso, numa sólida teologia da criação e, portanto, na própria obra de Deus. E é por essa razão que se trata de uma antropologia inteiramente positiva. Toda a passagem de Sirácida, 42:15 e 43:33, mostra, de modo muito lírico, a convicção própria de Ben Sira de que o homem vive, afinal, num cosmos belo e bem ordenado, uma ordem que é o produto direto da vontade de Deus. Várias vezes, Ben Sira insiste no fato de que os elementos do cosmos, passados em resenha pelo poema, obedecem à vontade divina. Tal insistência por parte de Ben Sira é mais bem compreendida, também nesse caso, como reação à tradição expressa no livro de Enoque, segundo o qual todo o mal que está no mundo depende do fato de que a ordem cósmica está irremediavelmente perturbada e não poderá senão ser restaurada por Deus no futuro escatológico. Ben Sira não é assim. Para Ben Sira não é assim. A única perturbação que existe no cosmos é causada não por um suposto pecado angélico, como afirma o livro de Enoque. Confira a propósito Sirácida 21:27, que parece polemizar a distância com Enoque 10:8. Toda a terra se corrompeu por ter aprendido as obras de Azazel e atribui a ele todo o pecado. Mas tudo depende do pecado dos homens, que pressupõe, portanto, a plena liberdade deles, além da ausência de toda a visão determinista da realidade. Bom, eu li bastante esse livro. É um livro muito pesado, mas é bem atual a pesquisa. Confirmando na capa dele, para vocês verem, a Bíblica Loyola, número 82, Pentateuco Sapiencial. Deixa aqui. Para efeito de curiosidade, eu vou mostrar antes um texto aqui. Esse livro foi publicado em 2015 por um grande amigo meu. Inclusive, ele esteve no programa Vejam Só. Ele tinha ido já antes, mas eu publiquei o livro de Enoque, essa edição em 2015. E esse teólogo, Felipe de Oliveira Guimarães, ele esteve no Vejam Só. E na época ele me pediu, né, eu doei 5 livros que foram sorteados no programa. O título do programa parece que era A Retirada dos Livros Apócrifos, foi uma atitude certa, eu esqueci agora exatamente. Depois eu vou deixar o link aqui nesse vídeo. Eles sortearam 5 livros na minha edição e esse teólogo ele publicou um livro interessante. Primeiro Enoque, um livro profético para Jesus e Nazaré. E ele prova, nesse estudo dele, prova que Jesus conhecia o livro de Enoque, lia o livro de Enoque, né? E eu vou ler aqui no dorso do livro, e depois mais uma apresentação do livro, para vocês entenderem. Ele diz assim, até o século IV depois de Cristo, era comum, entre os cristãos, a leitura do livro Pseudepígrafo de 1 Enoque. Desculpa, eu estou falando errado aqui. Até o século IV depois de Cristo, era comum entre os cristãos a leitura do livro Pseudepígrafo de 1 Enoque. O embrião da rejeição entre os cristãos começou no século II, com Júlio Africano. Amadureceu com Agostinho de Hipona e atingiu o seu auge no Concílio de Laodiceia,
afastando o primeiro Enoque do cenário teológico ocidental até épocas recentes. O grande personagem do cristianismo foi reconhecido na Palestina como Rabi, título que pressupunha o conhecimento das principais literaturas apreciadas pelos judeus. Partindo dessa constatação, a pesquisa de caráter inédito, construída através do viés da historiografia, indica que a literatura enoquiana muito provavelmente ocupou um lugar de destaque entre os escritos estimados por Jesus de Nazaré, influenciando na construção de alguns dos seus principais ensinos ligados ao universo da escatologia. Esse livro também oferecerá ao leitor uma excelente noção do pano de fundo histórico-político do período do Segundo Templo, revelando através de pesquisas arqueológicas recentes o lugar de destaque que o idioma grego teve no ministério de Jesus. Vou ler aqui na introdução do livro. Esse livro aqui, vocês podem procurar aqui. Quem quiser comprar, tem esse livro e outro. Ele já publicou outros livros interessantíssimos também. Aborda no livro de Enoque. Entra na página dele, no Facebook, na internet, e vocês podem comprar diretamente dele. O professor, doutor, né? Felipe, ele é doutor e mestre em ciências da religião, o MESP, com estágios de pesquisa realizados em universidades do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, África e Israel. Graduado em Teologia e Administração de Empresas. Cursou Arqueologia na Universidade Hebraica de Jerusalém. Participou das escavações em Magdala. E também, músico também. Autor de vários livros, responsável em desenvolver e implantar a arqueologia da religião no Brasil. Aí ele fala assim, né, no prefácio. Na verdade, o livro começa igual, né? Vou repetir um trechinho, ele fala até o século IV depois de Cristo era comum entre os cristãos do Ocidente a leitura do livro Pseudepígrafo de 1 Enoque. O grande nome do cristianismo foi reconhecido na Palestina como Rabi, título que pressupunha o conhecimento das principais literaturas apreciadas pelos judeus. É consenso entre a maioria dos estudiosos do Segundo Templo que o escrito de 1 Enoque ocupava um lugar distinto no cenário literário daquela época, o que, naturalmente, nos leva a imaginar que Jesus Cristo o conhecia e muito provavelmente tenha se utilizado dessa obra literária. O presente livro é uma reflexão acadêmica que busca nos aproximar dessa possibilidade. O uso do método historiográfico foi essencial para que resultados mais científicos fossem alcançados. Através da metodologia intitulada Análise dos Ditos de Jesus, ADJ, os ditos selecionados puderam ganhar um selo de autenticidade historiográfico que os introduzissem no campo de estudo do Jesus histórico com mais eficácia. A presente obra nos ajudará a entender a importância do livro de 1 Enoque e sua influência no cenário literário judaico-cristão da época de Jesus, ou, se desejarmos ser mais amplos, no período do Segundo Templo. Esse livro nos fornece, entre outras coisas, informações relevantes para que entendamos a influência grega em vários setores da cultura judaica, impulsionadora de uma atmosfera bastante helenizada no primeiro século da era cristã em todo o território povoado pelos judeus, principalmente ao norte, na Galileia, nos revelando uma importância do idioma grego no ministério de Jesus. O resultado final da pesquisa indica que a literatura enoquiana muito provavelmente ocupou um lugar de destaque entre os escritos estimados por Jesus de Nazaré, influenciando
consideravelmente a construção de alguns dos seus principais ensinos ligados ao universo da escatologia. Felipe de Oliveira Guimarães. Então eu li esse versículo, essa introdução, porque tem uma problemática, né, que muitos céticos, né, os que combatem a importância do livro de Enoque, a tradição de Gênesis 6, de 1 a 4, a Epístola de Judas, versículos 6 e 7, que relatam que alguns anjos desceram e se prostituíram, né, com mulheres, né, se relacionaram com mulheres. Então, muitos combatem essa possibilidade. E eu fiz questão de ler esses livros, né? Vocês viram lá que a Apocalíptica, no caso o livro dos vigilantes, desde o século 5 a.C. já vinha se desenvolvendo. 5 séculos antes de Cristo. E o interessante, eu vou continuar o que eu estava falando. Muitos combatem a queda dos anjos, o seu relacionamento com as mulheres, dizendo que Jesus, em Mateus 22, de 23 a 30, que Jesus teria negado essa possibilidade. E eu vou ler aqui esse trecho de Mateus, capítulo 22, 23 a 30. Chegaram alguns saduceus, né? Versículo 23, dizendo a Jesus que não, por não haver ressurreição, dizendo que não havia ressurreição, e interrogam. No versículo 24 em diante. Eles interrogaram Jesus dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Aí Jesus disse, porém respondendo, disse-lhes, olha que interessante, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Lembrando que na época não existia um cano fechado, como nós conhecemos hoje. Enoque era Escritura. Porque na ressurreição nem casam, nem dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à questão dos anjos, vocês conhecem no Antigo Testamento alguma passagem que fale que os anjos não se casam no céu? Que afirma, na verdade, né? Vocês não conhecem, né? O livro de Enoque era a Escritura. Os judeus conheciam-a muito bem. Inclusive Jesus. E como vocês viram, né, o livro dos vigilantes, que Judas cita, versículos 6 e 7, o livro dos vigilantes é de 5 séculos antes de Cristo, até mais. Eu tenho pesquisas que falam até 6 séculos antes de Cristo. E o livro dos vigilantes, no capítulo 15, livro de Enoque, né? Livro dos vigilantes, a primeira parte. Fala assim: Enoque ele foi chamado por Deus porque os anjos caídos, eles pediram para que Enoque levasse uma mensagem para Deus, pedindo perdão pela queda, pelo que eles fizeram, né? Aí Deus chama Enoque na sua presença, tal, e aí no capítulo 15 aqui, né, o Enoque ele se prostra, tal, aí o capítulo 15 fala assim: mas ele me levantou, né, Deus me levantou e me disse com sua voz: Enoque. Então eu ouvi: não temas, Enoque,
homem justo, escriba na justiça, vem para perto de mim e escuta a minha voz. E diz aos vigilantes do céu, em cujos nomes tu foste enviado para interceder. Diga a eles assim: cumpre a vós interceder pelo homem, e não o homem em vosso favor. Por que razão tendes vós abandonado o alto, santo e eterno céu, e coabitastes com mulheres e vos profanastes com as filhas dos homens, tomando esposas, agindo como os filhos da terra e gerando filhos gigantes? Certamente vós éreis santos, espirituais, os viventes, tendo vida eterna. Mas agora vós vos corrompestes com as mulheres, e com o sangue da carne geraste filhos. Vós tendes vos entregado à luxúria com o sangue dos homens, e com eles gerastes carne e sangue, que perece e morre. Por conta disso, aí Deus, aqui vem a parte interessante, por conta disso, eu dei a eles esposas, para que sementes possam ser semeadas sobre elas, e delas nasçam crianças, a fim de que as obras que são feitas sobre a terra não sejam retidas de vós. Quanto a vós, a princípio vós fostes espirituais, tendo vida eterna, e imortais, por todas as gerações do mundo. É por isto que a princípio eu não fiz esposa para vós, pois a morada dos seres espirituais do céu é o céu. Então, na verdade, Jesus está citando essa passagem para os saduceus. Não dizendo que vem do livro de Enoque. Ali ele fez ele citou uma coisa que os judeus conheciam. E o interessante, né? O apóstolo Paulo, né? Quando Jesus fala assim que as pessoas os homens seriam como anjos no céu, né? Porque na ressurreição nem caso nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E quanto a isso, né, quando a gente lê em 1 Coríntios 6, de 1 a 3, o apóstolo Paulo ele fala assim, né, quando algum de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer ao irmão, aos santos, né? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, seríeis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos aos anjos? Quanto mais as pequenas questões dessa vida. Então dá para entender, né, que os santos, né, os salvos, né, eles vão ser tão semelhantes aos anjos que vão até julgar aos anjos. Aí vocês podem raciocinar dessas passagens, né? O engraçado é que esse versículo que muitos usam para querer dizer que os anjos não tiveram relação, como está escrito em Gênesis 6, 1 a 4 e Judas 6, 7, na verdade serve comprovação do livro de Enoque. Porque Jesus, na verdade, ele reafirmou o que estava escrito no livro dos vigilantes, 5 séculos antes dele, dizendo que Deus, pelos anjos terem sido criados imortais, né, tendo vida eterna, por isso Deus não fez esposas para eles. Então vocês raciocinam, né? Raciocinem. O que vocês acham disso? Não precisa nem afirmar nada, né? Só raciocinar. Eu queria mostrar, a título de curiosidade, fazendo uma crítica que aqui no Brasil eu não citei nada a respeito, né, de obras de peso. Eu vou mostrar 2 obras espanholas. Interessante. São tipo anuários. Uma é intitulada Antológica Annua, Publicaciones del Instituto Espanhol de Estudios Eclesiásticos. Ela é um tamanho grande. Isso aqui foi publicado em Roma. Igreja Nacional Espanhola. Ela
É uma coletânea, né? Anual. E aqui é uma obra publicada por Vicente Vilar Ruezo. Olha o título. Acho que dá para ler, né? A recompensa dos justos imediatamente a sua morte em 4 Macabeus, né? 4 Macabeus e Parábolas de Enoque. Esse livro aqui, esse trabalho começa a partir da página 521. Aí ele pega a literatura palestinense, Testamento dos 12 Patriarcas, Salmo de Salomão, literatura alexandrina, antecedentes gregos, doutrina de Platão, o livro de 4 Macabeus, fala sobre a retribuição, o prêmio da virtude, a imortalidade, a vida eterna. Descrição da retribuição, herança divina, felicidade eterna, estar no céu, estar ante Deus, diante de Deus, a companhia dos patriarcas. Aí ele pega a parábola de Enoque, problema literário, faz comparações de textos, a parábola de Enoque, a retribuição imediatamente à morte, aí conclusão. E vai até a página, vai da página 521 até a página 549. E eu não vejo assim, no Brasil não tem estudos assim tão pesados quanto essa. Olha ó, o tamanho do livro. O livro é grande, tamanho grande. E obras, assuntos mais variados possíveis. É uma senhora. Isso aqui futuramente eu tenho que fazer um trabalho sobre isso. Eu estou tentando também extrair, né, para colocar na introdução da nova edição do livro. E essa também aqui, também é o mesmo tamanho, ela é grande, também é um anuário. Simpósio Bíblico Espanhol. Os editores são N. Fernandes Marcos, J. Trebole Barreira, J. Fernandes Valina. Editorial da Universidade Complutense de Madrid. Esse aqui é de 1955, eu esqueci de falar o ano, né? 1955. 4 anos antes de eu nascer. E esse aqui é de 1984. Foi publicado em Salamanca. O simpósio foi em Salamanca, em 82. Aí publicaram em 84. E aqui na página 575, o tema é Os Vigilantes e a Literatura Intertestamentária. Esse livro também ele vai tratar sobre o editor é Luiz Dias Merino, Luiz Dias Merino, Departamento de Hebraico e Aramaico, na Universidade de Barcelona. Ele vai tratar o vigilante no Antigo Testamento, terminologia, identificação do conto dos vigilantes, o contexto de Daniel 4, e é uma sigla, né, que se refere aos vigilantes. O vigilante na literatura grega, a tradição bíblica, apócrifo de Gênesis, vigilantes na literatura corrâmica, documento de Damasco, livro dos gigantes, vigilantes no Novo Testamento,
Vigilantes na literatura pseudepígrafa, livro dos jubileus. Aí vem na literatura enóquica, Enoque etíope. Aí vem Enoque eslavo. Testamento dos 12 patriarcas, Testamento de Rubem, né? Vigilantes e gigantes, Gênesis 6, de 1 a 4, na literatura targúmica. Aí vem a sigla, né? Se refere a vigilantes na literatura rabínica. Aí vem o sumário. Aí vocês veem como é pesada a obra. É uma senhora obra, eu nunca vi nada parecido com relação ao tema. Então, mostrando novamente. Eu pretendo fazer um extrato disso aqui e fazer um vídeo, um por vez, de cada livro desse. Só que toma muito tempo, hein? É difícil, é difícil. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui então. Espero que vocês tenham gostado dessas leituras. Pode ser cansativo para alguns, mas para quem se interessa, pudera eu, há 40 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre Enoque, há 40 anos atrás, ter alguém que falasse isso. Não é querendo me gabar, né? Mas pudera eu tivesse essas dicas, né? É uma dádiva para quem se interessa por esse assunto. Tem por onde começar, né? Porque tem muita coisa que vocês não vão descobrir pela internet, né? Esse aqui tem que ser é uma caça mesmo, é uma pesquisa assim, extenuante, difícil. Tá bom, pessoal, ficamos por aqui então. Até a próxima.